a gente tem tanta comunhão. Que coisa boa ter você conosco. E só lembrando, pessoal, que sábado que vem tem mais. Aí, sábado que vem, ele vai falar do metodismo mais propriamente dito, né? Isso. E vai ser Nós falamos hoje, bispo, do proto-metodismo. É o proto. Isso aí. E agora vamos entrar com tudo semana que vem. Oi. Voltou. Caiu, né? Deu uma queda. Ô, bispo, esse estudo aqui é para que o pessoal saiba que o metodismo ele não eclodiu. Não foi um paraquedas que veio do céu e caiu na terra, não. Ele tem uma linha. O metodismo é igual o Rio São Francisco. Se não me engano, o Rio São Francisco nasce na Bahia, se não me engano, né? Num filetinho de água na Bahia. Depois se torna o rio de maior volume d'água do mundo, né? Então é isso aí. É uma história. Verdade mesmo, amigão. Bom, a gente teve uma queda assim ligeira, espero que tudo esteja normalizado e ninguém tenha perdido nada, mas vou colocar aqui as questões que apareceram, tá? Em sua opinião, pergunta o pastor Rodrigues Lima, qual o maior legado dessa rica história, né, que o metodismo deu sequência? Qual é o maior legado? O que você diz? Essa pergunta precisa de 1 hora, bispo, mas vou falar em minuto e meio. O maior legado nosso, o metodismo ele é reconhecido pela tríade. Se você encontrar essas 3 peças, você identificou uma igreja metodista, ou um movimento metodista, ou wesleyano. Eu vou falar, não falo metodismo, o pessoal acha que é só a igreja metodista, o movimento, né? A tríade é missão, o evangelho pregado, o social e a educação. Se você encontrar um movimento que tenha a pregação do evangelho, uma proposta social para o povo, além púlpito, alimento para a alma e para a barriga, e você tem uma educação, você tem uma tríade, aí você estabeleceu um polo metodista. Esse é o maior legado. Fora isso aí, a nossa contribuição, bispo, para o mundo moderno é uma das maiores que já existiu no mundo. Nós somos um povo, quando eu falo desprovido de vaidade, eu falo isso com muita humildade, e se alguém não entender, me entenda de novo. Deus nos deu uma capacidade maravilhosa. Os metodistas inventaram, por exemplo, o elevador. O Watts é metodista. Eles inventaram o ultrassom, inventaram a obstetrícia, né? O Dr. Albright é o maior personagem arqueólogo do mundo reconhecido, ele é metodista. Nós criamos o para-raio, o óculos bifocal, porque o Benjamin Franklin ele era um metodista de coração, ele que fazia e custeava as viagens de George Whitefield para a Inglaterra, 17 vezes ele pagava para ele ir. O Benjamin Franklin, que é um dos forefathers americanos, ele se converteu no dia 9 de abril de 1739, lá em Honey Mountain, enquanto o George Whitefield pregava. Ele inventou o para-raio, inventou o óculos bifocal. Nós inventamos, nós demos ao mundo 36 estadistas, entre reis, rainhas, primeiros-ministros. O pastor Massolá, ele é muito bom nessa área, ele conhece muito bem isso aí. Nós temos 13 prêmios Nobel da Paz, não é? Fomos a igreja que começou o movimento anti-abolicionista com o Wilberforce. No Brasil, a primeira grade acadêmica foi de Martha Watts, que é nossa também, né? A descoberta da febre amarela, Dr. Reed é metodista, o antídoto é nosso também. O Oswaldo Cruz, em 1902, ele pegou a ideia do bispo do Tarbucks, não, aquele outro, o Tucker, lá na Gamboa, no Rio de Janeiro. Hoje o Brasil tem postinho de saúde. Postinho de saúde é invenção metodista, e o povo não sabe disso. É a gente que inventou isso aí, os ambulatórios, né? A primeira campanha da febre amarela, a primeira epidemia do Brasil, 1904, fomos nós que lideramos, através do Ministério da Saúde, com o Oswaldo Cruz e o Tucker, e conseguimos parar, né? Datilografia, o playground para a criança brincar, a contribuição acadêmica é sui generis, é muita coisa, até na Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi. Gente, a nossa contribuição para o mundo moderno, hoje, se usa das 180 invenções modernas, pelo menos 104 são nossas, né? Um tempo desse aí agora, fomos pedir uma praça João Wesley numa cidade, e o prefeito falou assim, mas o nome da praça João Wesley, o cara é inglês, nem aqui conhece e tal.
Eu falei, pois é, perfeito. O senhor usa óculos? Uso. O senhor usa o plástico? O plástico, John Wesley Wright que criou. Ele fazia bolinhas de sinuca, e um dia ele foi atender na frente um cliente, a química derramou, virou um plástico, ele criou o plástico. Foi perfeito. O senhor tem plástico na prefeitura? Tem. Tem elevador? Tem. Aqui no hospital tem ultrassom? Tem. Aqui, o George Miller trouxe futebol para o Brasil. O primeiro jogo foi no Granbury. O Granbury foi o primeiro jogo de futebol. Eu tô quase descobrindo que o George Miller era presbítero metodista. E demos ao Brasil futebol. Ou seja, aí ele ficou assim me olhando. Eu falei, o senhor no elevador? Você foi no postinho? Escola pública também. Olha, a primeira ideia de escola pública não é catecismo católico. O rei da Prússia, que hoje é a Alemanha, ele fez o primeiro édito para fazer escola pública, mas foi só ali. Quando a Revolução Francesa veio cobrar a escola pública, os metodistas, há 36 anos, já faziam isso em Kingswood. Então, essa é a nossa contribuição. Isso não nos torna ninguém melhor e nem especial, e não é vaidade, é um testemunho de um povo que Deus tem usado para transformar a terra em missões, educação e social. Que bacana, hein, Eliseu? Olha, muita coisa. Tem uma outra questão. O que o metodismo do século XXI precisa resgatar ou reafirmar desta rica história? Santidade. Santidade. Amém. Aleluia. Opa, Os amém. públicos têm que voltar a ser incendiados pela palavra de santidade. Preparar a igreja para o arrebatamento. Nós temos essa missão na mão. Não vou dizer que é só nossa, não. Os batistas, os presbiterianos, as nossas igrejas irmãs, Assembleia de Deus, todos eles, todos nossos irmãos em Cristo. Mas nós, como eu disse, para lavar nossa roupa suja em casa, a gente tem que voltar para os púlpitos com a palavra de santidade, bispo. Nossos pastores têm que se levantar nos púlpitos e o povo dizer, ele esteve com Deus 15 minutos antes. Eu acho que essa que temos que resgatar. Se entrar para o lado político, social, tem muita coisa a se fazer como igreja, mas o essencial nosso, bispo, é voltar à palavra santidade. Eu achei bonito, bispo, porque eu sou amigo do pastor Roberto Vieira, ele é superintendente da Nazareno, aqui na nossa cidade, um grande amigo, você deve conhecê-lo, né? Sim, E eu peguei, ele me deu o manual da Igreja Nazareno, eu tenho muitos amigos, assim, muito, muito ligado mesmo, um povo maravilhoso. E lá tem um artigo que o pastor tem que pregar uma mensagem de santidade. Eu acho que tinha que fazer no concílio uma lei para obrigar, igual a homilia que o rei Ricoitau dá para os caras pregar lá, né? A gente tem que voltar. Eu acho que essa pergunta, a resposta é essa. Nossa maior dívida com a sociedade hoje é santidade. Mas, pastor, e social? A santidade gera um povo social. Mas a educação, a santidade gera um povo educado. Se você for santo, você vai ter um amor de Deus no coração e vai emanar o que tem que ser feito. Eu acho que santidade é a resposta. Amém. Olha, o pastor Edwilson Fontes, meu querido amigo, pergunta o seguinte, uma pergunta. Quais fontes bibliográficas que o senhor indica para o aprofundamento do tema? Desde já quero aqui parabenizar o irmão, juntamente com o bispo Hildo Melo e tal. E aí? A fonte... Uau, tem muita fonte. Mas o que eu posso fazer, bispo? O material que eu tenho aqui, que é essa apostila com as datas... Já está à venda? É outra pergunta que o pessoal está fazendo. Eles querem comprar o seu material. Como é que faz? Pena que não está dando para mostrar aqui, mas eu vou mostrar aqui. Ah, não vai dar não. Não vai dar não. Eu tenho aqui, bispo, um material com o timeline, com as datas, pim. Aliás, pode até colocar para eles aquele vídeo que eu lhe mandei. Se alguém quiser adquirir esse material, essa apostila, ela tem umas 90 páginas, eu acho. Eu posso disponibilizar por R$15. Manda para mim. O bispo pode dar meu zap aí. R$15 eu ponho no correio para você, essa apostila. Eu imprimo e ponho no correio por R$15. Você tem. Ali tem todas as minhas linhas biográficas, é muita coisa. Gente, olha, eu tive acesso ontem, né? Já tenho tido acesso anteriormente. Ontem a gente teve um bom bate-papo aqui, eu e o Eliseu. Que bênção que é, que riqueza, que trabalho, que cuidado. Vale muito mais do que R$15. Ô, Eliseu, você está fazendo caridade com o povo. Aproveita então, gente. Adquiram. Eu vou colocar daqui dentro de instantes. Manda uma oferta de 20 para cobrir o correio. É isso aí. Mais uma benção, hein? Que bom. E assim a gente ajuda e patrocina aí o querido irmão que
que ele investe, né? Eu conheço o Eliseu de longa data, né? Desde quando ele era pastor metodista livre lá em New Jersey, né? E ele é um apaixonado, ele investe. Esse homem, ele Bispo, pegava o dinheiro, ele ganhou uma graninha com a música, com as composições dele, músicas da Cassiane, músicas que o Padre Marcelo. Então, e esse homem, ele não fica para si, não, ele coloca para plantar a igreja, para fazer a obra e tal, e para a estudar. do Padre Marcelo, bispo, o que veio do Padre Marcelo foi muito dinheiro, mas eu devolvi, tá? Eu não fiquei com nada, não. Então, mas de alguma maneira você sempre está com o coração na obra de Deus, né? É porque, assim, o Padre Marcelo, nada contra ele, mas veio oriundo de um grupo que não é minha confissão religiosa, eu não senti bem. Aliás, eu recebi o dinheiro e mandei para as missões. Abençoei 78 missões, comprando barco no Amazonas, casa do pastor, terreno para a igreja, telhado, foi tudo para lá. Agora, o meu segredo é minha esposa, bispo. Um dia, a gente precisava comprar uma casa, eu precisava fazer uma pesquisa na Inglaterra, e era o dinheiro da casa. Ela olhou para mim, ela falou para mim assim, nós somos novos ainda, a gente vai conseguir comprar uma casa um dia? Eu falei, vai, mas eu preciso fazer essa pesquisa. Ela falou assim, se comprar a casa e não fizer pesquisa, você fica triste? Eu falei, não fico triste, eu não fico legal. Mas se você fizer pesquisa, eu fico feliz. Ela falou, eu quero homem feliz. Vá fazer a pesquisa. Essa mulher é sábia, né? Mas Deus me deu a casa já, graças a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. É isso aí. É isso aí. Esse material é muito bom, bispo, para liderança também local, sabe? Para o novo membro, conhecer nossas raízes. Gente, é uma história muito linda. O pastor Samuel Melo, ele pergunta, né, sobre essa sua literatura, então você já está aqui respondendo. E o Luiz Wesley, né? Doutor Luiz Wesley, bispo, assisti no sábado passado. Olha, a gente vai convidar o Luiz Wesley para estar com a gente, para dar uma das palestras. Se soubesse que ele estava aí, eu não tinha aceitado. Ele é maravilhoso. Não, mas ele está te elogiando, né? Ele gostou muito, ele fala do seu coração, né? Assisti no sábado passado, né, a palestra do pastor Marlon, e estou assistindo agora pelo YouTube essa palestra do pastor Eliseu Gomes, que está sendo muito inspiradora. A paixão que ele nos faz, que ele tem, né, nos faz saltar, e ele agradece. Que coisa boa, né? Deixa eu ver mais questões aqui que estão aparecendo. Qual foi o personagem mais marcante para você, além de Wesley, nessa trajetória toda? É a pergunta do pastor Fábio Welton. Ele fala dentro do metodismo, né? Eu acredito que ele está falando dessa trajetória toda aí que você descreveu, né? Da história praticamente da Inglaterra aí. No proto-metodismo, um personagem que me chamou a atenção foi a Rainha Elizabeth. Ela desprovida de teologia e de política, ela era o viés, ela era próxima, a bola da vez. E ela entendeu. Olha, Deus usou a Rainha Elizabeth. Existe um documentário dela, daquela guerra espanhola, que ela orou e ela ia perder aquela guerra de feio, porque a Espanha era o império. Deus mandou um vento no mar e acabou com a esquadrilha espanhola. Então, ela era uma mulher, assim, para mim, ela foi o grande divisor de Deus, o que ela fez, bispo, segurou até chegar ao metodismo, que deu origem aos dissidentes, os dissenters, né? Quando fala dissidentes, não é pejorativo, são os não conformistas. Para mim, ela foi esse personagem. Agora, de Wesley para frente, tirando o Wesley, o George Whitefield, mesmo com a deslizada que ele deu lá para o calvinismo, né? Mas ele foi o maior pregador metodista. Eu tenho 5 notáveis. O teólogo foi John Wesley, o músico foi o Carlos, o pregador foi o Whitefield, o social foi o William Morgan e o mentor foi o John Fletcher. Para mim, o George Whitefield, ele é um grande expoente do metodismo. E essa linha de pregação, esse ardor de pregar, bispo, ele pregou morrendo. Ele morreu em Nisborough, estive lá. Ele pregou morrendo. Ele soube que tinha uma multidão lá fora, porque ele era pregador, foi pegar o navio para voltar para a Inglaterra e sentiu mal. O capitão falou, não, você vai morrer no mar.
e não vai ter um enterro digno. Não vou te levar. Ele ficou numa hospedagem. Quando ele ficou sabendo que o povo metodista estava lá embaixo orando por ele, a multidão, ele foi na sacada e pregou. Olha a mensagem dele, a última sermão dele, ele morrendo, sem fôlego. Ele falou assim: ó nércios pecadores, se quiseres alcançar o céu sem a salvação, é como alcançar a lua com escadas de areia. Meu Deus! Então, esse foi para mim um grande personagem. Eu tiro o chapéu para o George Whitefield. Amém. O Luiz Wesley pergunta: conhece o livro The Celtic Way of Evangelism? O jeito celta de evangelizar, de George Hunter? E aí? Não, eu tenho aqui... Ele diz aqui que ele faz uma leitura muito similar do traço histórico do metodismo em relação aos celtas. Olha, e eu não conheço esse material. Dr. Wesley, eu não conheço esse material. Eu tenho aqui o livro dos celtas. Eu consegui na Black Welsh, lá na Inglaterra. Eu cheguei lá, não tinha esse livro. Aí, eu chorei lá no balcão com o gerente. Ele me chamou um cara, não sei de onde lá. Eu consegui esse livro dos celtas, está aqui comigo. E tem outros livros também, não esse aí. Agora, o bonito agora é que ele está falando uma coisa aí, ó, que eu tenho feito um traço e está batendo em mais ou menos. Eu quero ver depois, se ele puder depois de mandar pelo Zap lá os nomes. Né? Eu ia voltar para a Irlanda agora, dia 23 de junho. Agora, depois desse corona, não sei como é que vai ficar, mas está certo para voltar lá. Eu tenho ido atrás de material e encontrado cada curiosidade que você não quer imaginar, viu? Dá risada. Você sabia que o Wesley colocou um cara para correr uma vez, não? Não. O cara ele era quaker e foi namorar a Eti. O Wesley soube que ele era quaker. O Wesley pegou um pedaço de pau e saiu atrás dele pregando e batendo no cara. O cara correu, foi embora, não casou com a irmã dele. E aí vai. E aí vai. Outros tempos. Para falar em quakers, né, tem alguma coisa a ver com aquela veia, não tem, não? Sim, sim. Eles são eles mesmos. São, até na capa, né? Mas o vinho, aquele... O suco meus de antepassados Welsh, são quakers, sabia? Quem? Lá da Suíça. É um bom Steve, bispo. Eles são maravilhosos. Ô, bispo, sabe que os Welsh, sabe aquele suco Welsh, de uva? Welsh? Foi o cara que inventou o vinho não fermentado. Ele inventou disso também. Olha, estamos aí, hein? É nós da fita. O pastor Sidney Oliveira pergunta o seguinte: se nossas raízes são celtas, por que isso não é tão difundido? Então, é a pergunta que eu fazia também. Eu não sei. Eu estou nessa linha e tem um francês também. Aonde eu chego na Inglaterra, num castelo, os caras falam: o francês esteve aqui e fez a mesma pesquisa. Tem um cara também na França fazendo. Bispo, eu não quero me intitular assim, a única pessoa. Eu não sei, deve ter mais alguém. Mas é porque, bispo, o que aconteceu? O que aconteceu, bispo, é que os livros de história, eles são repetição um dos outros com uma história elementar. Ninguém se aprofunda, por quê? Primeiro que não dá dinheiro. Não é comercial. Ninguém vai gastar dinheiro com uma coisa que não vai dar retorno, né? Segundo que existe uma linha muito fatalista de que o histórico passou, agora é outra vida. Eu acho que não. Eu acho que a historicidade é importante. Ela é muito importante. Ela faz a gente rever nossos pontos, corrigir alguns pontos, aprender com outros, relembrar outros. Mas eu não... Esse interesse por essa linha aí, bispo, eu desconheço quem faça. Eu consegui foi esses pingados aí com Ratzenhatter, o Dobson, o Santo Barbieri. Eles tocam no assunto, mas ninguém se aprofunda, não. Tá, joia. O Michel Lino de Freitas pergunta: como podemos, então, identificar os sinais históricos que originaram o movimento proto-metodista na prática atual em nossos dias e sua relevância? Não creio que tenha condição de acontecer isso. O que você vai ter é esse viés histórico. Hoje não tem nada assim. O que vai acontecer são os símbolos que estão. Por exemplo, eu fui em Chelsea fotografar a árvore que Wesley pregou pela última vez. Quando eu fotografei, ao fundo apareceu no rufo, como é que chama rufo em português? Rufo. No telhado. Telhado. No telhado da igreja, uma cruz celta, que é aquela cruz com a roda em volta. Quando eu olhei, eu dei um grito na rua. A mulher falou: "What's happened? O que está acontecendo?" Eu falei: "Não, encontrei a igreja celta, ali, o princípio celta." E a velhinha falou, uma inglesa, falou: realmente, essa igreja é de 1200. Ela é antes do anglicanismo. Eu falei: "Tá aí, fechou." São esses símbolos que a gente encontra. De vez em quando vê uma cruz
Cruz de Malta, um negócio assim, vai. Mas não há também relevância. O importante é que depois disso, esse proto deu origem ao movimento, nessa raiz pura celta. O que você vai encontrar é o que eu falei, alguns locais de culto que eles têm, alguns escritos, alguma coisa, alguns pedaços, fragmentos históricos. Muito bem. Quais os 3 pontos o senhor colocaria para pregar o tema da santidade? É o Carlinhos Ferreira perguntando. O pessoal pergunta bem, meu. Os 3 pontos da santidade. Porque aí é uma mensagem de 3 pontos ele quer. Mensagem de 3 Será pontos. que é isso? Coloca Ou uma não, talvez ilustração. os três tópicos do tema, né? Em relação à O, santidade. Tem uma o tema, sugestão? eu acho que o Wesley cobriu. O Wesley sintetizou para 2, as obras de piedade e as obras de misericórdia, né? As obras de piedade seria coração devoto, aproximação de Deus, a santidade pessoal, certo? A santidade, então, primeiro em ponto para com Deus, que é o primeiro tópico. Ela mesma já produz o segundo tópico, que é você ser santo. E aí vem as obras de piedade, que seria o amor perfeito, que chama, aquela de você olhar o próximo, né? As obras de misericórdia, as obras de caridade. Então, você olhar o próximo com o coração de amor, né? Então, santidade, nesse caso, para mim, seria, primeiro, essa obra de piedade, né? Aproximação de Deus. E quando você aproxima de Deus, você também se santifica ao mesmo tempo. Você tem tópico 1, Deus. Tópico 2, você. Tópico 3, deságua na sociedade. Que essa santidade tem que ter fruto nas obras de caridade ou de misericórdia. Então, você deságua na... Bispo, santidade que não deságua em evangelismo e amor ao próximo não é santidade, é sectarismo espiritual. É outra coisa, entendeu? Se você é uma pessoa santa em Deus, não no sentido de ser perfeito, né? Mas quando você se aproxima em santidade, automaticamente você faz essas obras que o Wesley coloca. Então, pastor, como é que é o nome dele? Pastor... Os 3 pontos. Esse foi o Carlinhos, né? Que perguntou. 3 pontos. A busca de Deus, a santidade pessoal e a santidade via por obras, não como salvação, mas por fruto de relacionamento com Deus. O pastor Fábio Elton pergunta que se, além do Albano, você destaca outros mártires nesse período? Tem vários. Inclusive, eu tenho um livro dos mártires, que é para o John Fox. O John Fox que escreveu, lá tem muitos outros nomes. Eu coloquei esses aqui porque são expoentes. O caso de Albano, porque ele foi o primeiro, né? Tido como mártir, né? Ele pega já a bênção do... ele quase escapou. Porque Diocleciano, que é o último imperador que persegue, ele vai abrir mão do império para o Constâncio e o Galério, se não me engano. E o Constâncio ele era crente, né? Ele era, pelo menos, cristão. Ele cessou a perseguição e já evocou o cristianismo. Mas, além do Colúmbia, além do Patrick, temos o Columba. O Columba, sim. Gente, o Columba teve 3 vezes, bispo, dizimado lá. O pessoal matou. Uma noite, uma tarde, morreram 83 bispos uma tarde, ao fio da espada. Muito sangue foi derramado ali. Mas os expoentes são o Albano, o Patrick, o Columba, o Beda. Esses 4, pelo menos, eles fazem essa passagem até chegar nos rompimentos monárquicos, né? Então, eles têm esse viés aí. Agora, eu indico para você o livro dos mártires, do John Fox. Lá tem vários. E tem com detalhes também. Inclusive, bispo, por exemplo... eu tocou no assunto, cara, a gente volta. Eu estive, graças a Deus, eu consegui chegar essa vez no topo da Torre St. Michael's. Eu estive na Inglaterra de julho agora, e eu consegui, com muito custo, eu peguei uma carta, eu fui atrás, gente, consegui ir na Torre Michael's, onde morreu o Ridley, né? Quando o Ridley e o Latimer estavam amarrados na fogueira para morrer, foi Ridley que teve aquela frase: a nossa chama será a luz para a Inglaterra. Quando o tradutor da Bíblia, William Tyndale, morreu em 1536, as chamas queimavam o corpo dele e ele dizia: ó Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra.
E 200 anos depois, Deus abriu os olhos da Inglaterra. Surgiu a chama do metodismo. Glória a Deus. São vários mártires. Tem o Hooper também, o Hooper é outro. São vários que deram a sua vida, entregaram. Inclusive, descobri uma coisa lá na Torre St. Michael's. As famílias dos que iam morrer, eles pagavam suborno aos guardas, porque lembra que Inglaterra, aleluia, Inglaterra é um país frio. Imagine queimar no graveto seco, molhado. Eles tinha cristão que passava a noite queimando, bispo, chorando de dor. O que fazia? As famílias pagavam para os soldados derramar pólvora embaixo das fogueiras para que pegasse mais rápido a chama, para que não sofresse tanto. Então, é um período... Hoje em dia, quando você vê um probleminha acontecer e pastor querendo abandonar o barco, eu me entristeço muito, porque esse pessoal é analfabeto histórico, não sabe o que aconteceu e o preço que foi pago. Então, são muitos mártires, são muitos. Quero mandar um abraço para o pastor Samuel Coelho, que está ligado conosco aí, ó. Pastor Samuel Coelho, Samuel. Filho do bispo Silvaldo, nosso amigo, homem de Deus. Teve conosco lá no concílio, no nosso concílio mundial, geral, teve lá do meu lado, que bom. Bem-vindo, pastor Samuel. O pastor Arnaldo, da Igreja do Nazareno, ele pergunta se você percebe, se você observa que o crescimento do neopentecostalismo tem atrapalhado a pregação de santidade no Brasil. Eu digo que tem confundido. O neopentecostalismo, ele confunde, porque a mensagem neopentecostal, ela traz no bojo o triunfalismo também, no pacote, traz a teologia da prosperidade, e ela também desvirtua o sentido original da pregação. Veja, hoje nós temos, desculpa a expressão, um Deus meio que motoboy, né? Um Deus de entrega. Eu determino, vai acontecer, e eu falo, vai acontecer, porque eu falei que agora eu vou mudar, que agora Deus... realmente, sim, ela atrapalha. Não sei se pouco ou se muito, mas atrapalha em si, porque ela desvirtua. Para você pregar a santidade, você vai ter que se desvencilhar do triunfalismo. Não é porque eu sou santo que eu vou conseguir determinar todas as coisas. Eu virei o He-Man evangélico, o supercrente. Não, pelo contrário. As pessoas morriam santas, glorificando a Deus, quando tinha todo o direito de reclamar, dizer que Deus é esse, como é que pode? Bispo, eu tive na prisão de Paulo já 8 vezes. Paulo está preso lá na Marmetina, perto do Fórum Romano, e aí ele escreve uma carta para os filipenses, bispo, presta atenção. Ele escreve uma carta para os filipenses. Paulo está preso. Paulo tinha direito, um homem santo, de escrever o seguinte: irmãos filipenses, por que eu estou aqui? Eu sou um apóstolo, eu sou um bispo, eu estou aqui preso, que Deus é esse? Eu estou pregando, como é que ele faz isso comigo? Não, ele escreve uma carta da alegria. Ele escreve, filhinhos, ele escreve, alegrai-vos no Senhor. Aí quando ele acha que vai ter dúvida, o apóstolo está ficando doido. Ele fala, outra vez vos digo. Porque para Paulo, bispo, a alegria não era a situação, a alegria era uma pessoa. E essa pessoa era Jesus. Então, o santo, ele tem essa presença tão forte que pode bater nele, pode perder. Eu acho que Paulo, se Paulo ressuscitasse hoje, o próprio Joés também, os outros santos do passado lá, o Tiago, eles iam ser reprovados, o próprio Jesus ia ser reprovado pela igreja de hoje, porque eles não são de sucesso, eles não têm sucesso. O tema deles era o fracasso, mas o fracasso com alegria. Não que foram fracassados, pelo amor de Deus, mas o fracasso da vida, as intempéries da vida, as lutas que eles enfrentavam, entendeu? E Paulo morreu degolado, né? Para nós, como é que pode um apóstolo morrer assim? Mas ele morreu santo, morreu alegre. Então, hoje o determinismo, o triunfalismo, o Deus que só resolve, é difícil, atrapalha sim, atrapalha. A pregação de santidade, ela tem que ser desvencilhada. Tudo isso. O alvo dela é o céu. É isso aí. Muito bom, Eliseu. Eu vou passar a palavra aqui para o pastor Daniel Ausley, que ele é o deão do Seminário Bíblico Wesleyano. Ele tem uma pergunta para fazer para você. Daniel, deixa eu ver se está ativado o seu som aí. Pode falar. Daniel Ausley consegue falar? Já virou uma sabatina, hein?
Eu não sei se você consegue falar, Daniel. Enquanto isso, mandar um abraço para o pastor Jonathan Aguiar, que está nos vendo lá de Espírito Santo. É estranho que o som do Daniel não está saindo. Você tem que ativar alguma coisa aí, Daniel, porque da minha parte aqui parece que está tudo ok para você falar. Bom, se você quiser, escreve de novo. Eu procurei lá, é que tem tantas mensagens no YouTube, e eu tenho tantas mensagens aqui do Zoom, e o Daniel, sei que ele fez uma pergunta lá, mas eu não achei, procurei já, olhei, e não achei. Se ele puder, então, escrever, ele está aqui podendo falar. Agora pode falar, deixa eu ver. Ativei o seu som, Daniel, pode falar. Tá ativado. Aí. Agora gelei. Nada. Agora eu estou podendo falar. Obrigado, pastor. Sim, foi. Alô, pastor Eliseu, que alegria estar com o irmão, tudo bem? Prazer. Olha só, que palestra cheia de conhecimento e cheia de paixão pelas coisas de Deus. Obrigado por trazer para nós essas informações, esse conhecimento histórico. Uma coisa que faz o meu coração arder é que o cristianismo britânico, ele também era um cristianismo que insistia em traduzir as escrituras no vernáculo. Exato. Então, quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que os nossos irmãos, esta grande testemunhas de cristãos na Inglaterra, tiveram essa insistência. Eu quero saber se essa insistência, inclusive tem o Wycliffe Bible Translators, que tem o seu nome com base no John Wycliffe, né, no século XIII. Mas isso muito antes de Wycliffe, a gente percebe que os irmãos lá, que foram fiéis até o fim, eles traduziam a Bíblia para o vernáculo inglês, mesmo quando Roma queria que a Bíblia só ficasse no latim, né? Só ficasse no Vulgata. Exato. Então, me fala sobre a influência celta, ou se teve influência celta nessa insistência do cristianismo britânico em traduzir as escrituras sempre para o vernáculo. Que Deus abençoe, meu amado. Amém. Espera as suas correções, por favor. Pastor Osley, aliás, o seu nome, Osley, é um dos secretários do Henrique VIII. Secretário de Estado dele, era o Osley. Ouviu falar do Evangelho de Lindisfarne? Ouviu falar, não? O Evangelho de Lindisfarne. Não, acho que não conheço, não. Pode? Não. O Evangelho de Lindisfarne é a primeira obra produzida por escritores celtas, da Igreja Celta. É maravilhoso. Ele é baseado em fragmentos. Eu tenho ele aqui. Por acaso, eu consegui agora na Inglaterra. Ele é baseado, ele é do ano 800. Ele é do século IX. O Evangelho de Lindisfarne. Ele é baseado em fragmentos, porque, segundo a história, a Igreja Celta ela foi suprida por fragmentos de cartas que vinham com os navegantes. Eles nunca tiveram aquela Bíblia própria deles, a Bíblia em si. Eles recebiam os fragmentos. Entre os fragmentos, havia pedaços de cartas apostólicas também e de escritos dos patrísticos, dos patrólogos. Eles têm pedaços de cartas de Hermas, por exemplo, Ambrósio. Então, eles fizeram muita... Como eles não tinham a Bíblia, eles se agarravam no que podia, fora o que eles mesmos produziam. No ano 800, eles compilaram uma Bíblia celta. Eles não gostavam que chamasse Bíblia celta. Achavam muito sagrado para isso, né? Assim. Bom, já o John Wycliffe, ele tem uma formação mais anglicana na capital, na época, para mim, a capital teológica seria Oxford. Então, ele vai ter acesso a materiais que os celtas, que eram camponeses, não tinham. A diferença entre a tradução de Wycliffe, que dista de 1300 e pouco, do século XIV, para a tradução de Tyndale, que já vai ser em 1530, é que a linguagem do Wycliffe era super erudita, era a linguagem de Shakespeare. Já a linguagem do Tyndale
é linguagem popular. Uma pergunta que fica no ar: por que o rei mandou matar o Tyndale por causa da Bíblia? O rei achou que ficou muito profana a tradução dele, mas não era. Era uma linha que vinha na mesma veia do John Huss, quando traduz para o tcheco a Bíblia do original, lá na faculdade de Charles, e na mesma linha do Lutero, quando ele fez também para o vernáculo alemão, inclusive para o alemão baixo também, que deu origem ao inglês. A diferença é essa, basicamente. Quando o rei Tiago sanciona a Bíblia, e aqui vai uma crítica às editoras, que coloca a Bíblia de São Tiago, não é do São Tiago. São Tiago sancionou. Santiago era um devasso, era um rei altamente pecaminoso. Não vou aqui listar o pecado deles, mas a história registra. Ele sancionou por pressão do parlamento. Se o parlamento não tivesse feito ele assinar, ele não teria assinado. Então, aquela tradução de São Tiago é do Tyndale. Na verdade, tinha que ser Bíblia de John Tyndale, de William Tyndale, não de São Tiago. Ele só sancionou. O que tem de São Tiago, pastor Wesley, é 20% só que os clérigos ingleses adicionaram. Então, na verdade, da historicidade celta, o que nós temos são fragmentos. E, no máximo, o que nós temos é o livro dos Evangelhos de Lindisfarne. Eu tenho... Ele deve estar ali, ó. Está nos meus livros ali. Eu consegui agora comprar. É só isso que nós temos. Mas, como o senhor falou, por ser uma igreja distanciada da igreja romana, que já estava politizada na época, com várias inserções, você sabe que na Vulgata o Jerônimo criou alguns cabeçalhos e mudou algumas coisas, alguns sentidos. Os celtas eram mais originais, porque ele recebia direto das navegações os pergaminhos que eram enviados. Obrigado. Muito bem. Olha, última pergunta. Pastor Samuel Melo quer saber o seguinte: tem algum projeto, Eliseu, para você que é compositor, assim, de mão cheia, dos melhores do Brasil, né? Não é porque você está aqui não, mas você... músicas da Cassiane, com muito louvor, né? Tantos outros louvores aí que emplacaram. Ele pergunta para você, passo para você a questão dele. Tem algum projeto para composição de músicas em doutrina de santidade? Não tem, mas pode ser uma sugestão, né? Resgatar aí os Carlos Wesley, do Charles Wesley dos nossos dias, hein? Que tal? Bom, a minha teologia ela é mais isso aí, né? Porque a minha criação é metodista, não tem outra coisa na cabeça. Mas não, pode ser um projeto. E pode até se resgatar alguns hinos de Carlos Wesley, são maravilhosos, maravilhosos. O Carlos Wesley, bispo, ele não escrevia música. Quem escrevia era a mulher, a Sarah Gwen, ela que fazia as notações musicais, ele não conseguia. Ele solfejava, ela corria, sentava, escrevia rapidinho, aí montava o inário. Ele tocava laúde, que era um tipo de violão, e uma pianola. Eu estive na casa dele, na rua Charles, lá em Bristol, e eu pulei a cerca lá, que não podia, e toquei lá com muito louvor, na pianola dele, de 1700, a pianola dele. Ele não escrevia. Mas está aí uma ideia boa. Eu posso... aí uma boa ideia. Sim. Aliás, bispo, diz na história do metodismo que se a Bíblia sumir, se a Bíblia desaparecer, dá para reescrevê-la com a teologia dos hinos de Carlos Wesley. Ele compunha inspirado nas Escrituras Sagradas. Que coisa boa. Eliseu, por falar nisso, então, para terminar, e aí, que tal? Uma canção. Rapaz, você tem que me esperar pegar o violão. Claro, vai lá. Enquanto isso, eu passo a palavra... Vai lá, enquanto você se prepara, eu passo a palavra para o pastor Rodrigo. Olha o que eu tenho aqui. Já está aí? Não. Aqui eu tenho o material que o Wesley usava para escrever as cartas. Era esse aqui, que era tipo, mais com as letras tipo grega. Ele também era taquígrafo, né? E tem esse aqui, que era a pena que ele usava com o tinteiro. Inclusive, o notebook é um protótipo feito por John Wesley, porque ele tinha uma sacolinha quadradinha, que ele colocava os papéis, o tinteiro, e igualzinho tira a cola do notebook. Ele abria. Eu tenho ela aqui, peraí que eu tenho ela aqui. Segura aí. Aqui, ó. Essa aqui.
essa aqui. Ele carregava isso aqui, é um notebook, é um notebook. Entendeu? Aí, ó, é um notebook. Aqui dentro, ele colocava o tinteiro, a carta, a pena, ele fechava. Chegava no lugar para jantar, para almoçar, ele abria, colocava aqui em cima, escrevia, aí guardava no arquivo. Entendeu? Aí, ó, é um notebook. Muito interessante, muito curioso mesmo. Eliseu, prepara aí para a gente ouvir uma canção no encerramento, então. Vou buscar o violão, então. Espera aí. Vou buscar o violão. O Rodrigo, pastor Rodrigo, que é o presidente lá, o reitor, o diretor do seminário, quer dar uma palavrinha no final? Sim. Posso pegar o violão? Pode, por favor. O violão, ótimo. Bispo, só destacar aí essa riqueza do webinar, essa iniciativa, né? Foi muito maravilhosa. Me diverti demais com a maneira com que o pastor Eliseu contribuiu com a gente aqui, né? E só lembrar, aproveitar que daqui 2 semanas vai começar com o pastor Eduardo Goya, né? Ele vai falar sobre pregação. Mas você poderia até dar uma frisada nesse assunto. Vai ser muito legal. Eu já até adiantei um pouco, não sei se foi no início, né? Eu acho que foi na abertura, tocando nesse ponto, que a gente, a cada sábado, vai ter um palestrante especial, alguém que tem uma determinada, digamos assim, autoridade sobre temas relacionados